Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Gleide Diniz e no vídeo de hoje a gente vai ver esse top aqui. Na verdade, top não, gente. Esse aqui é a parte do vestido que já tá na base do top, né? Hoje vai aprender a trabalhar a saia, fazer o acabamento da frente, decote e tudo mais. Coloquei o alfinete aqui na frente pra vocês terem uma ideia de como que vai ficar, certo? Vou falar pra vocês, eu tinha uma blusa que era de tricô exatamente desse jeito. Essa parte aqui era de ponto sanfona e pra cima era todo de ponto meia. Jesus amado. Tempos que passam, né? Tempos antigos, né? E aí aqui tá a parte de cima. Como é pra uma boneca, não há problema ficar rendado assim, mas você coloca o forrinho que você quiser aí, tá joia? Agora eu vou aprender a trabalhar a parte da saia. Lembrando que esses nossos vídeos são voltados pra quem tá começando a fazer crochê. E aí eu tô aproveitando pra fazer todas as explicações, tintim por tintim, bem devagarzinho, bem explicadinhas. E agradecer a todo mundo que tem vindo assistir os nossos vídeos, tá joia? A parte das costas fica assim, ó. Tá tirinho de amarrar na parte das costas, tá vendo, ó? Ficar retinho. Se você quiser, essas alças podem descer aqui retas e prender aqui atrás também vai ficar interessante. Podem cruzar e prender cruzados nas costas, como ele vai ser aberto na frente, é muito mais fácil, tá joia? Agradecer a todo mundo que tem vindo assistir os nossos vídeos, deixado seus likes, compartilhado, se inscrito e ficado com a gente até o final. É muito importante que vocês ajudem o canal nesse momento das divulgações. Obrigada também pelas 5.000 visualizações que nós tivemos nas últimas 48 horas. Lembrando que tudo isso é feito pensando em trazer o melhor conteúdo da melhor forma possível para vocês, tá bom? Bom, no vídeo passado a gente aprendeu a fazer ponto sanfona, aprendeu as diquinhas de como fazer essa barrinha aqui, de como deixar o crochê retinho. A gente aprendeu um pouco mais sobre pontos intercalados, ponto vizinho intercalado. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre padrão de ponto, ponto múltiplo, base de ponto múltiplo e multiplicidade de pontos. Vamos lá? Começar tirando meu alfinete aqui, né? Tirando da minha querida amiga. Opa, tem que desatar o nó, gente, pra tirar, senão não sai não. Se vê que eu não lembro como é que eu fazia pra tirar aquela blusa. Pronto, ó. Tá aqui, ele fica exatamente dessa forma quando você tirar do corpo, tá bom? Vamos lá começar pela base da nossa saia. Para nossa saia, a escolha foi feita um padrão de pontos que é oval. Ele lembra como se fossem squares, é um falso padrão de squares. E existem dois tipos de padrão de pontos. Tem o padrão de pontos de desenho, que é esse que a gente vai fazer agora, que ele imita como se fosse um square. E tem o padrão de pontos filé, que é um pouco diferente. Nesse caso, o padrão de ponto filé, a gente vai usar a base dele, a base de casinhas, que são aqueles buraquinhos. No padrão de ponto de efeito, que é isso que a gente vai ver agora, que são os que formam desenhos parecidos com squares, que aí você tem padrão de ponto leque, padrão de ponto rendado, padrão de ponto puff, padrão com ponto folha, 1001 padrões de pontos diferentes. A gente trabalha com a base de pontos, certo? Ou seja, eu vou ter uma base aqui, no caso dessa bordinha de ponto baixo que tá aqui, tudo lindinho, que você já viu esse brilhante de acabamento, né? E aí, nela a gente vai ter que trabalhar uma base de pontos. Lembrando que nessa base de pontos aqui eu vou ter que fazer um detalhe para fazer aumento, porque essa saia vai ter que abrir pro quadril. Ela vai ter que dar uma largura pro meu quadril. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou começar... Gente, isso aqui tá muito calor e tá muito seco. Eu tô com muita sede. Já tomei água todo sem... Já tomei água que eu não sei nem como é que eu vou fazer mais tarde. Como é que vai ficar a minha situação. Tanta água que eu já tomei. Tá muito seco. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui uma base de pontos. No caso, como é para miniatura, uma base de ponto baixo. Mas se você for fazer para tamanho real, põe uma base de ponto alto. A gente pode trabalhar uma base de ponto dobrada. Como aqui tá a medida de cintura, a gente vai trabalhar para a medida do quadril, a gente pode fazer uma base de ponto dobrada. Como é ponto dobrado? 2 pontos para cada ponto de base, na volta inteira. Essa ideia de você trabalhar a base de ponto dobrada é facilitar. Como no caso desse padrão de pontos, ele não vai te permitir aumento ao longo da confecção, todo aumento tem que ser na primeira carreira, ou na carreira base, que é essa que a gente vai fazer agora. Existem padrões de pontos que vão te permitir fazer aumentos ao longo da confecção, que são outros, por exemplo, padrão de ponto leque, padrão de nesgas, padrão janela e por aí vai. Mas no caso desse em específico, ele é um padrão fixo, ou seja, ele não permite aumentos. Eu vou vir aqui no cantinho do meu trabalho, bem aqui na bordinha dele, onde eu comecei, certo? E aí eu vou prender o meu ponto. Fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha para subir e vou fazer outro ponto baixo no mesmo ponto da base. Alça de carreira seguinte, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Essa vai ser uma carreira toda dobrada. Ai, Aglaê, vou trabalhar a carreira 2 pontos por carreira, 2 pontos próximos de carreira, 2 pontos próximos de carreira na volta toda. Só que a gente tem um pequeno problema aqui. Mulherzinha, vai te aquietar, gente, minha gata, que resolveu que ia sair, mas não vai sair não. Qual que é o problema?
Aglaê. Nesse caso, nosso padrão de pontos, ele é um padrão de pontos que tem uma base múltipla. Ele é uma base múltipla de 2, 1, 2, 3. Uma base múltipla de 5. Por que eu sei que é uma base múltipla de 5? Eu vou olhar o intervalo de uma sequência de pontos a outra. É porque eu não queria ter esse vídeo. Não queria mesmo. Mas deixa eu tentar uma coisa. Ó, vou mostrar pra vocês. Estão vendo aqui onde tá a base do meu ponto? Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um... Aí focou. Tá vendo aqui, olha, onde eu tenho a base do meu ponto? Isso aqui é uma base de um leque. Aqui eu tenho a base do ponto folha. Para fazer o meu leque, geralmente, quando é na primeira carreira, a gente coloca 2 pontos, certo? E nesse aqui da frente, onde está o ponto folha, geralmente a gente coloca, a gente faz 1, 2, 3, no máximo 4 pontos aqui e fecha formando um ponto só. Aí você, no caso aqui, eu vi que ela não pulou nenhum ponto. Então eu já sei que são 5 pontos, porque eu vou somar a base do ponto que está aqui, ó. Essa base do ponto que está aqui, mais essa base de ponto aqui. Assim eu tenho a quantidade certinha. Então é base múltipla de 5. Então vai ser 5 pontos de base, mais 5 pontos de base, mais 5 pontos de base, até ter a minha volta por completo. Como a peça é aberta, ainda tem esse detalhe, eu tenho que fazer um ponto de borda. Então é 5 mais 2. Só que assim, vai ser 5 mais 5 mais 5 e 2 pontos de borda. Um do começo e outro do final da carreira. Tá joia? Bom, vamos lá. O ideal é que ao passo que você for fazendo, você vai contando quantos pontos você tem, tá joia? Aí aqui ainda tem mais um desafio, você tem que colocar todos os teus pontos, ainda mais com o aumento, deixar de forma que caiba a largura do quadril da pessoa que você está fazendo, tá joia? Tanto vale para miniatura, como vale para tamanho real, como vale para qualquer coisa que você vai fazer. Foi fazer? Preste atenção nesses pequenos detalhes, tá joia? Lá vai minha gata perrear minha mãe, que ela quer sair, mas minha mãe disse que ela não vai sair lá pra fora. Minha gata, gente, ela teve... Ela é a mãe do Piquet, aquele meu gatinho. Que vocês lembram que eu mostrei pra vocês aqui no canal um tempo atrás. Meu gatinho nasceu com uma anomalia genética, que era como se fosse... em gatos, é o equivalente a uma síndrome de Down, né? Vamos dizer assim, é como se fosse uma anomalia parecida com a síndrome de Down. E aí, ela teve já depois que ele faleceu, ela teve outro filhote, teve outra família, outra ninhada de filhotes, porém os filhotes nasceram mortos, ela teve um aborto espontâneo aí. E aí o que aconteceu foi que eu fui procurar o veterinário, ele passou a medicação para ela, uma série de vitaminas, pra gente fazer a castração dela. Porque, pelo que a gente entendeu, pelo que ele pôde avaliar, o problema é o parentesco. Ou parentesco, porque o Piquet era filho de um irmão dela, de um sobrinho dela, alguma coisa assim. Como aqui em casa não tem outros gatos, são só de casa, são da mesma família, né? Aí, o que ele falou foi o seguinte, vamos castrar a gata. E outra, como no caso dela, ela é uma gata uma mini gata, ela é pequena, isso pode provocar também o fato dos filhotes nascerem, dela não ter problemas de complicação. E numa próxima vez, ela pode ter alguma outra complicação mais séria e acabar que a minha gata não sobreviva, não resista ao parto ou durante a gestação e acabe indo, né? Então, na dúvida, o que a gente vai fazer é fazer a castração dela para que ela não sofra tanto de uma próxima, para que não tenha uma próxima vez. Mas por que ela tá trancada, Aglaê? Porque simplesmente a madame resolveu entrar no cio. E eu tô com ela dentro do quarto aqui. Ela tá tomando a medicação, a vitamina, tudo. E como eu não castrei o gato ainda, eu tô com ela dentro do quarto junto comigo. Cheguei meu último ponto aqui na base da correntinha. Vou fazer 1, 2. Ela quer sair de um jeito tal que minha janela tem tela. Ela resolveu passar pra janela, tá na tela. Pronto. Fiz a minha volta inteirinha dobrada de pontos na base. Vou virar meu trabalho. 3 correntinhas pra subir. O ponto aqui da borda, tá? Esse primeiro ponto aqui de borda é aquela bordinha que eu falei pra vocês. É a bordinha que vai me servir de acabamento, que vai me servir pra colocar a carcela em cima dela pra fazer. E também não vai interferir no resto do desenho. Esses 2 primeiros pontos eu não vou contar no resto do meu trabalho. Eu vou laçar a minha agulha. 1, 2, terceiro ponto eu vou fazer 1, 2, 3, 2 correntinhas no mesmo de base, 1, 2, 3. 1, 2, terceiro, vou puxar 1, 2, 3, arremata
Laço minha agulha. 1, 2, terceiro. 1, 2, 3. 2 correntinhas. 1, 2, 3. 1, 2, terceiro. Vou puxar metade 1, metade 2, metade 3. Arremata. E você vai trabalhar dessa forma por toda a sua carreira, até chegar no final. É importante que aqui no final me sobrem 2 pontos para que eu possa fazer. Ah, mas sobrou 3. Faz um pequeno ajuste e não tem problema nenhum, contanto que você coloque, tá joia? Vou trabalhar minha carreira e já volto com vocês com a... Agora já chegou no ponto final, certo? Eu tenho 1, 2 para pular e aqui eu já vou fechar com o ponto folha, certo? A gente... Opa, ponto folha é um ponto em cada ponto base? Sim, é um ponto em cada ponto base. Ai, mas não vai sobrar ponto. Calma, minha querida. Se preocupa não que a gente dá um jeito, ó. Fechei aqui. Como esse padrão de pontos é um padrão de pontos intercalado, tá? Você não tem problema você começar com o leque e terminar com a ponto folha, tá? Não tem problema não. É até melhor. Vou laçar minha agulha e vou fazer a borda. O único problema que pode ter aqui é que vai ficar com a lateral meio murchinha, mas não tem problema não. 2 pontos no mesmo ponto de base para fechar a borda. Agora a gente vira o trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente. 1, 2, 3. Ponto em cima do ponto de base. Vou fazer agora 1, 2. Você não é uma correntinha, não, gente. Eu só estou vendo que tem correntinha aqui. Tem uma correntinha. Fazer um ponto em cima desse ponto folha que tinha aqui. Uma correntinha, um ponto para cada ponto do base, dos 3 pontos do leque. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas. É um ponto baixo aqui. É um ponto baixo aqui. 1, 2 correntinhas. Um ponto para cada um dos 3 pontos da frente, tá bom? Vou fazer agora 2 correntinhas. Ponto alto em cima do ponto folha da carreira de baixo. 2 correntinhas e repito dessa forma até o final da minha carreira. Essa carreira aqui, gente, aqui eu vi que eu só coloquei 2 pontos, mas são 3. Não tem problema não, a gente ajusta. Correntinha, 2 correntinhas, ponto baixo. 1, 2 correntinhas, 3 pontos do lado seguinte. Tá, já? E assim a gente vai trabalhar toda a nossa volta, tá bom? Então, aguenta 2 minutinhos e 2 pulinhos que eu já volto com vocês fazendo a próxima carreira. Prontinho, meninas, ó, chegando no final, a gente vai fazer o ponto de borda. São 1, 2. Esses dois pontos do início e 2 pontos do final, eles não vão contar no nosso trabalho como parte do trabalho do ponto do desenho, tá? Eles só servem basicamente para que o nosso trabalho, o desenho não fique incompleto no nosso trabalho, tá joia? Bom, vamos aqui, próxima carreira. Eu vou fazer ponto folha. Uma correntinha aqui só para dar espaço. E vamos pegar, para pegar impulso, né? 1, 2, 3. Que são aqueles 3 pontos que a gente tinha feito na carreira de baixo para fazer aquela bordinha lá, né? 1, 2 correntinhas. Aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3. 2 correntinhas e vou puxar metade de 1, 2 e 3. Arremata. Agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir direto para os 3 que eu tenho aqui, ó. Metade de 1. É esse mesmo que eu tô vendo, produção? Isso. Ou não tem correntinha entre um e outro? Não, não tem correntinha entre um e outro, não. Vai direto. Só vai de boa. Só tem a correntinha mesmo para ajustar. Ó. Vem direto para cá, ó. Metade de 1, 2, 3. Aqui a gente junta todo mundo formando uma folha só. 2 correntinhas. Aqui no meio a gente vai fazer 1, 2, 3. 2 correntinhas. Metade de 1, metade de 2, metade de 3. Puxa. 2 correntinhas. Ah, não faz correntinha aqui. Só faz a correntinha mesmo para arrematar o ponto folha. Não tem outro. Essa é obrigatória, tá? Metade de 1, metade de 2,
metade de 3, arremata aqui. Aqui tá meio fechadinho, porque tá no começo da carreira. Realmente vai ficar realmente assim, como se fosse um pouquinho mais fechado, tá bom? Mas quando você fizer mais pra frente, vai ficar um pouquinho mais aberto o ponto. Vou fazer 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas. Ah, eu tô fazendo, Aglaê, com fio mais grosso, com fio Anne, por exemplo. Eu vou fazer desse mesmo tanto de correntinha? Não, quando você tá fazendo com fio Anne, você vai aumentar o tanto de correntinha, tá? Você aumenta para pelo menos umas 4 correntinhas aqui, a 5. Só que entre um e outro, você não vai fazer ponto nenhum, tá joia? Desse ponto que eu tô saindo para esse, você não faz ponto, você só segue o baile fazendo ponto folha da frente, tá bom? Gente, aqui hoje tá calor que tá bonito na fita, viu? Agora aqui eu faço ponto aumento. Tá joia? Terminar a carreira e já volto. Chegando aqui no final da carreira, a gente remata. E aí aqui a gente tem o problema, porque o meu caso aqui já foi direto para o ponto de borda. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma correntinha e vou vir direto para o ponto de borda. 1, 2. Se o teu não foi direto para o ponto de borda, como foi o caso do meu, o que que você vai fazer? Você vai manter você vai fazer o outra metade aqui, tá? Então, a ideia é que você comece também com o leque. Mas se isso não acontecer, também não é dificuldade. A mãe falou e eu não ouvi o que ela disse. X, amada. 3 correntinhas para subir, ponto alto aqui. Agora a gente vai para a próxima etapa. Vai estar a outra metade do ponto. Fechamos aqui. Vou fazer as 3 aqui. E aí aqui, gente, eu vou fazer uma correntinha. E em cima desse daqui, ó, desse ponto que eu acabei de fazer, eu vou fazer, ó, os 3 pontos. O vai começar tudo de novo. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Metade 1, metade 2, metade 3. Aí a gente arremata. 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer o meu leque. Quando a gente fez um ponto folha, tá vendo? Ó, vou fazer 1, 2, 3. 2 correntinhas. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Fecho meu ponto folha. Metade de 1, metade de 2, metade de 3. Aqui arremata, ó, tá vendo, ó? Aqui é exatamente essa primeira carreira que a gente tá fazendo agora. 2 correntinhas. Em cima desse ponto do folha eu vou fazer, ó, o leque novamente. 2, 3. 2 correntinhas. 1, 2, 3. O ideal é que você prenda em cima da correntinha. No meu caso aqui, como eu não consegui encontrar essa correntinha, eu fiz assim, 2 correntinhas. E vamos pro ponto folha. Metade 1, 2 e 3. Você vai trabalhar dessa forma por toda a sua sequência de carreira. Literalmente, quando a gente vai com a próxima carreira, a gente vai repetir essa carreira de baixo. Porque aqui em cima desse ponto folha eu vou fazer um ponto sozinho. Aí o tempo inteiro eu vou seguir repetindo dessa forma. Porém, eu vou terminar essa carreira agora aqui. Vou voltar com vocês fazendo a carreira seguinte, para que vocês consigam entender. Padrões de pontos alternados, eles sempre são mais interessantes de fazer. É legal para quem está começando a fazer crochê já começar por eles? Não é interessante. É melhor que você comece por um padrão de pontos um pouco mais simples, menos elaborado, que não tenha tanta dificuldade de ser feito. Então, quanto mais simples o padrão de pontos para quem está começando, melhor. Nesse caso aqui, ele não é tão complicado, mas não deixa de ser um padrão de pontos muito bonito, porém ele é um pouquinho complicado para quem está começando. Mas como as carreiras são simples, são rápidas, não tem muitas alterações, é mais fácil, dá para você que está começando a fazer. Então, que eu já volto. Prontinho, chegando no final da carreira, eu já vou trabalhar o meu leque. Igualzinho como quando a gente começou, tá vendo? 2, 3. E você vai notar que essa saia tá bem rodada, bem larga, né? Então, isso aqui, sem dúvida, isso aqui vai cobrir bem o quadril. Tá joia? Agora, eu vou fazer os meus 2 pontinhos de borda lateral, que será a base para o nosso acabamento, né? E agora a gente vai fazer aquela carreirinha mágica. Sim! 2, 3 correntinhas para subir. Ponto de borda aqui do lado. Eu vou fazer uma correntinha só para facilitar a minha vida. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Ponto baixo em cima, naquele espaço de 2 correntinhas que eu fiz o leque da carreira anterior. 2 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer uma correntinha, um ponto alto. Correntinha. 1, 2, 3. E aí você vai repetir o mesmo processo.
bom? Esse padrão de pontos são apenas 3 carreiras que vão se repetir. Porém, a gente tem padrões de pontos por aí que eles vão levar 3, 4 carreiras para você fazer, para até você ter o desenho. E é exatamente isso que diferencia um padrão de pontos do ponto. O padrão de pontos você sempre vai precisar de mais de uma carreira para conseguir formar o desenho. Já o ponto, como no caso do ponto baixo, você precisa no máximo uma carreira para estar com o desenho todo formadinho, tá joia? Bom, você vai trabalhar isso aqui até o comprimento desejado da sua saia. E aí, quando a gente tiver com o comprimento que a gente quer, a gente vai passar o acabamento. Como esse vestido não tem muita coisa de acabamento, a gente não consegue ver a barra dele, eu sugiro que você coloque na barra dele uma carreirinha de ponto baixo, já que ele tem um ar mais sofisticado. Ou uma carreira tombadinha também pode ser colocada, a carreira tombadinha, fica muito interessante. Mas eu aconselho que você dê acabamento a ele com o ponto baixo primeiro, depois passar a tombadinha, porque assim... tem uma coisa que sempre acontece quando a gente está fazendo acabamento em vestidos, em blusas, em crochê de um modo geral, é que a pontinha dele tende a ficar enrolada. Enrolar para cima, enrolar geralmente para o lado de fora. Você está fazendo aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele vira assim. Então, o que você faz? Você vai passar uma carreirinha de ponto baixo fazendo a esquina. Como que eu faço a minha esquina? A minha esquina é feita como se eu fosse realmente virar uma esquina. Vou vir na terceira correntinha, contando da base para cá. E vou fazer pelo menos 5 pontos baixos na esquina. Isso vai fazer com que o crochê fique na posição correta, tá bom? Eu vou terminar a carreira aqui e vou falar pra vocês qual que vai ser a melhor carreira de a gente trabalhar o nosso acabamento. A carreira de acabamento deve ser essa carreira de baixo. Essa daqui, ó. Essa que você fechou o ponto folha, tá vendo, ó? A gente fez uma, duas, a terceira carreira, porque a gente vai estar com ela toda reta. Nessa daqui eu tô com os leques de pontinha, tá vendo que eu tenho os pontinhos de leque? Se você quiser dar o acabamento nela, também pode. É só com essa carreirinha de ponto baixo que vai ficar maravilhosa, tá bom? Bem, eu acredito que fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem como que é feita. E aí você trabalha o comprimento que você quiser. Aqui no canal tem um vídeo bem antigo meu ensinando a fazer carcela. A carcela é um acabamento de ponto baixo que a gente usa para fazer acabamentos em vestidos, em blusas e que vão precisar colocar botão, que vão levar botões para fechar a parte da frente. No caso desse vestido, ele tem os botões somente na parte da cintura. Digamos que ele é um pouquinho diferente dos outros, né? Então, você vai colocar o acabamento na linha da altura da cintura e para baixo você não precisa, não precisaria colocar os botões, porque vai ficar aberto. Ele tá quase como uma saída de praia. Para fazer ele para o dia a dia, para o uso diário, aí, se você quiser usar como vestido, não como saída de praia, é bem fácil. É só você colocar os botões até mais embaixo, tá joia? Só colocar mais botão. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que vai chegar um momento em que essa saia não vai mais alargar, tá bom? Ela não vai chegar um ponto aqui em que ela não vai mais alargar. Nesse momento aqui, ela ainda tá mantendo uma largura, tá vendo, ó? Mas mais pra frente ela vai parar de alargar, ela vai manter essa largura que ela já tem. Porque os padrões de ponto vão ser sempre os mesmos. Então, o que faz um padrão de pontos alargar, aumentar, dar mais largura na saia, por exemplo, é exatamente o fato de que você vai ou colocar aumentos de leque ou colocar mais correntinhas. Como essa peça aqui não tem, o esse padrão de pulso não vai ser, não vai ter leque colocado intercalado, não vai ter correntinhas colocadas a mais, ele não vai aumentar. Vai chegar um momento em que ele vai descer reto. Porém, já está com uma largura muito boa. Já? Então, faça isso dessa forma até o comprimento desejado. Eu vou tentar fazer o meu de forma que ele fique pelo menos ali à altura do joelho ou um pouquinho abaixo. Depois disso, a gente vai colocar o acabamento, que vai ser no próximo vídeo. A gente vai aprender a fazer a carcela, a fazer o acabamento aqui da parte da diminuição do decote, a parte do acabamento de parte e costas, para ele não ficar folgado. E o espaço das carcelas para você colocar os botões. Fechou? Gente, eu quero agradecer o carinho, a atenção e a companhia de vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que tenha conseguido ajudar como vocês vão confeccionar o vestido de vocês. E é isso. Papai do Céu abençoe e ilumine. Beijo grande, valeu. Fui.